37. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 11. Gênesis 37, de 5 a 11. Acharam aí? Certa vez José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ou seja, eles já odiavam antes. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza que vai nos dominar? E eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos: eu tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: o que sonho foi esse que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Senhor, fala conosco nessa noite na tua palavra. Nos faz vivenciar aquilo que o Senhor preparou para esse dia, para esse momento. Que o teu Espírito tenha total liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu vou fazer uma breve introdução, porque é necessário. Talvez nem todos saibam quem é esse José. Esse é o José do Egito. José, que era o 11º filho de Jacó. E ele era filho de Jacó com Raquel. E a história de Jacó com Raquel foi interessante, não sei se vocês lembram. Jacó teve que trabalhar 14 anos da vida dele para poder casar-se com Raquel. Eu não sei, tem um monte de jovem aí que não quer trabalhar nem um mesinho, nem 6 meses. Que é isso, meu irmão? Vigia, varão. Olha na palavra. Eu não posso falar nada porque eu tenho filha. E tem uma filha que nesse exato momento está lá, né, irmãos, na Alemanha. Não sei se vocês sabem. Está lá conhecendo a família do jovem com quem ela está namorando. Então, orem por mim. Para que Deus possa trazer paz aos ao meu coração, principalmente. Até que eu estou conseguindo levar bem sem ficar doente nem nada. Então, graças a Deus, né? É trabalhador. Está trabalhando. E José, no caso, gente, ele sempre teve na família, como ele já foi assim um filho já bem distante, já na velhice, ele foi um filho assim com aquela afetividade especial da família. A palavra de Deus diz que ele era, assim, meio que um preferido, né? Dentre todos os irmãos. Ele até tinha uma túnica de muitas cores. Talvez, acho que é por isso que eu botei o meu paletó hoje. Ele tinha uma túnica especial que tinha sido feita para ele e tal. E a gente sabe que quando fala de José na Bíblia, a gente está falando de um dos grandes personagens bíblicos, é ou não é? Quando fala do Antigo Testamento, e ele é um cara muito marcante, toda a história dele é muito especial. Deus usa a vida dele
nessa formação da sua nação, da nação do povo de Deus, de Israel. Se você ler todo o contexto da vida de José, você praticamente não encontra a Bíblia narrando nenhuma falha de José. Sabiam disso? A Bíblia costuma falar, né, tanto o lado negativo como o positivo das pessoas, mas de José especificamente, não traz absolutamente nada assim de ruim da vida de José. Não é porque ele não tinha, ele tinha, que ele não é Jesus, não é perfeito. Mas certamente ele era um cara direito, era um cara que procurava andar com Deus e ter o relacionamento dele com Deus. E uma das coisas que é também dita a respeito de José é que, por causa disso, se diz que ele é tipo uma figura de Cristo. Alguém que foi levantado por Deus, alguém que, entre aspas, ia ser morto por seus irmãos, e alguém que serviu para a libertação do seu povo. Então, ele figura, em muitos momentos, você vai ver aspectos da vida de José que são um pouco parecidos com a vida de Jesus. É como se Deus estivesse, através de José, dizendo assim, ó, vocês estão vendo esse cara aí? Vai vir um muito parecido com ele, só que perfeito, meu filho, para salvar toda a humanidade. E quando se fala de José na Bíblia, a gente não pode deixar de falar de sonhos. Porque José teve esse lance dos sonhos que a gente acabou de ler aqui. E ele tinha uma forma muito profunda de lidar com Deus. Deus lidava muito com ele através de sonhos. E lhe dava também poder para poder interpretar sonhos. Foi assim que José conseguiu ter êxito e sair da prisão onde ele estava. José teve coisas muito doidas com a vida dele. Ele chegou a ser quase morto. Depois foi lançado numa cisterna vivo. Depois os irmãos decidiram vender ele como escravo. Depois ele foi parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar ficou afim dele, deu em cima dele. Armou para cima dele para poder ter intimidade com ele. Ele escapou, mas ela mesmo assim acusou ele. E ele foi preso por causa disso. E lá dentro da prisão, José interpretou sonhos de outros presos. Deus usou ele para isso. E no dia que o rei, o faraó, teve um sonho terrível que ele não sabia o que fazer, as pessoas lembraram e disseram assim, tem um cara que está preso, ele interpreta sonhos. Ele interpretou o sonho que eu tive e foi exatamente como ele me falou. E assim José sai de uma noite para o dia de um prisioneiro e se tornou um dos homens, o segundo homem mais importante de todo o Egito, que poderíamos dizer de toda a terra, porque o Egito era a nação mais poderosa que tinha na terra naquele momento. Porque ao interpretar o sonho, aquele rei falou assim para ele, olha, eu preciso de um homem com essa sabedoria. Eu preciso de um homem que possa me ajudar. E esse homem vai ser você. Eu quero essa sabedoria comigo. Cortando muita coisa. Se você quer saber mais sobre a vida de José, você pode ler aí esses capítulos daí até o final de Gênesis para você ver tantas outras coisas mais a respeito da vida dele. Talvez aí no meio da mensagem a gente toque em um ponto ou em outro para que a gente possa ver isso. Ver mais alguns versículos. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, gente. A gente também tem sonho, não tem não? Tem ou não tem? E aí a gente vai falar de sonhos mesmo que a gente tem. Alguém sonhou hoje de noite aí, pessoal? Alguém sonhou hoje? Hoje à noite? Lembra do que foi que sonhou? Lembra? Eu tenho esse problema também. Se eu não anotar, eu não lembro de mais nada de manhã. A gente sonha coisas. Mas tem alguém aqui que realmente Deus fala com você através de sonhos? Alguém? Você sabe que Deus fala com você com sonho? Pronto, tem pessoas que têm isso. Carol, por exemplo, é assim. Eu não. Mas pode ser que aconteça, não está fechado, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que Deus pode usar sonhos para falar com a gente.
para ministrar algo ao nosso coração. Deus é um Deus que dá sonhos. E aí, quando eu falo de sonhos, não só esses que você tem dormindo, mas tem muitos sonhos que Deus também coloca no nosso coração, mesmo acordados. São aspirações, são desejos, são coisas que a gente enxerga como se fossem luzes para um futuro, para algo que está diante de nós. Deus nos dá sonhos. Mas será que todos os sonhos que nós temos ou colocamos no coração são sonhos de Deus? Sim ou não? Não. Nem todos. Porque tem muitos sonhos que são só sonhos nossos, movidos pelas nossas próprias ambições, vaidades, orgulhos. São sonhos que a gente projeta a respeito de nós, que às vezes não tem muito a ver com os planos e os projetos de Deus. No caso de José, ele teve esses sonhos aí. O texto fala que ele tinha quantos anos? A gente não falou, né? É porque está mais um pouquinho antes no texto. Ele tinha 17 anos quando ele teve esses sonhos. E muitos anos se passaram até aquilo que se cumprir. Porque sonhos são assim, às vezes a gente os tem, mas existe um processo de Deus na nossa vida para nos preparar para que a gente viva aqueles sonhos que Ele mesmo nos deu. E tem outros que a gente tem da nossa própria carne e que Deus vai trabalhar para poder frustrar eles. Para que a gente não venha correr atrás do vento ou atrás de algo que não é da vontade de Deus para nós. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 16, versículo 3. Leia comigo. Provérbios 16, 3. Alex, quando fala dessa coisa de sonhos, para mim me incomoda muito, porque eu não sei, eu acho que eu parei de sonhar, não sei se é seu caso. Ou o sonho que Deus me deu, eu já decidi enterrá-lo porque não aconteceu. As coisas não foram como eu esperava, ou no tempo que eu esperava. Mas olha só o que diz Provérbios 16:3. Vamos juntos na tela? Entregue ao Senhor tudo o que você faz. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É preciso consagrar, confiar ao Senhor tudo o que a gente faz. Porque entre os nossos sonhos e os sonhos de Deus, quais são os melhores, irmãos? Os de Deus. Amém ou não? Então Deus é que sabe os melhores sonhos, Deus é que tem os sonhos certos para as nossas vidas. É o que diz os versículos 5 a 7 do texto que a gente leu aí. Olha o que diz. Diz que José teve um sonho. E esse sonho falava de feixes no campo. E o feixe dele se levantou e os outros feixes o rodeavam e se inclinavam ao feixe dele. E quando José conta esse sonho para os seus irmãos, parece que não bate bem. Nem sempre, quando a gente tem sonhos da parte de Deus, a gente deve o quê? Falar. Nem todas as pessoas estão na mesma dimensão. Nem todas as pessoas estão crendo. Nem todas as pessoas estão felizes. Ou vão entender aquilo que Deus está fazendo. Eles entenderam como uma humilhação. Mas com o passar do tempo, quem conhece a história de José vai entender exatamente o que é que está acontecendo. Lá na frente, Deus vai usar José e a posição dele elevada para poder salvar a vida de todos os seus irmãos e do seu pai. Então esse se dobrar não era simplesmente no sentido de humilhar, mas no sentido que Deus exaltaria ele para um tempo onde ele iria cumprir as suas promessas. Ou seja, muitas vezes a gente tem um sonho, vem da parte de Deus, mas os entendimentos ainda não estão o quê? Maduros para poder compreender o que Deus está falando. Tem coisas que você sonha, aí você fica ali, orando.
Eu lembro que quando, em 2013, eu tomei um tiro lá na porta de casa. Esse tiro foi em maio, abril para maio, até esqueci já a data, graças a Deus. Enfim. No final do ano anterior, Deus começou a ministrar Carol em sonhos. E Carol não entendia o que estava acontecendo. Acordava agoniada com os sonhos perturbadores que vinham, como se realmente estivesse armado uma situação para que alguém da nossa família, ela não conseguia identificar, mas que alguém iria ser levado. E aquilo ficou perturbando e ela dedicou muito tempo em oração sobre isso. Muito tempo. Quando então aconteceu aquilo, a gente percebeu que Deus já tinha antes cuidado de tudo. Que os sonhos vieram, na verdade, para que a gente pudesse o quê? Amadurecer e se preparar. É uma coisa interessante isso, irmãos. Todos os nossos dias já estão escritos diante do Senhor. Quantos creem nisso? Quantos podem entender que isso é segurança e confiança para nós? Todos os teus dias estão escritos diante do Senhor. Nós não temos acesso, nós não sabemos direito, mas Deus pode fazer momentos onde Ele abra, através de um sonho, alguma revelação do futuro, do que vai acontecer. E foi o que aconteceu com José. Mas José estava maduro para isso? Não estava. Porque eu imagino que José contou, já sabendo que os irmãos tinham uma rixa com ele, porque ele era o queridinho do papai. Ele é que, não sei se vocês viram, mas ele era um cara que levava e trazia notícias para o pai. Ele era um garoto de recados. Ele, olha, pai, fulano de tal fez isso. Sabe o cara que é, como é o nome que a gente chama? O cacuete, cacuete? Não. O X9, era o X9 da família. Ó, fulano de tal fez isso, paiinho. Ah, foi? Pera aí. Ele era esse cara, assim, tinha confiança do pai. E José passava por essas situações na sua família. E eles ficam naquela agonia dizendo assim, ó, você? Quem é você, José, para você reinar sobre a gente, dominar sobre nós? Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Ou seja, os irmãos de José estavam maduros? Não estavam. O pai de José estava maduro para isso? Não estava. Então, sonhos são algo que Deus nos revela, mas nós precisamos ainda fazer um caminho para alcançar a maturidade. Quantos entendem aqui que Deus tem um propósito na sua vida? Você crê nisso? Porque quando a gente fala dos sonhos de Deus, a gente está falando de como Deus tem um propósito para a gente. E esse propósito, claro, a gente pode ver ele de forma genérica, mas a gente também tem que vê-lo de forma específica. Por que genérica? Eu vou dizer uma coisa aqui, por exemplo, que é sonho de Deus para todos nós. Que vivamos para a glória de Deus. Não é para todo mundo isso? Amém ou não? Que a gente evangelize. Não é para todo mundo isso? Deus quer que a gente faça isso ou não? Claro, todos aqui. Não tem diferença nisso. Que a gente seja uma expressão do amor de Deus no mundo. Sim ou não? Quantos? Alguns de nós ou todos? Todos. Só que, como isso vai se revelar ao acontecer, aí vai ter vários cortes diferentes. O lugar onde eu estou, a maneira como eu sou, tudo que Deus fez na nossa vida vai fazer com que cada um de nós cumpra esse propósito geral de uma maneira muito específica. Porque no local que você trabalha, eu não trabalho. No local que você mora, eu não moro. Na família que você nasceu, eu não nasci. A linguagem que você tem, eu não tenho. Os acessos que você tem, eu não tenho. Então Deus vai usar você do seu jeito, naquilo que Ele te configurou, para que você revele isso. Esse é o sonho de Deus, o plano de Deus. E muitas vezes a gente entra em crise porque a gente fala, Senhor, e os meus sonhos?
Será que eu não posso sonhar? Claro que pode, porque é Deus que te deu essa capacidade de sonhar, de desejar, de nutrir algo dentro do teu coração. Claro que pode. Não só pode como deve. O que a gente não pode é permitir que os nossos sonhos se tornem para nós como ídolos, os quais a gente não esteja disposto a abrir mão para que os sonhos de Deus se cumpram. Porque muitas vezes o nosso pensamento está completamente distante do pensamento de Deus. Às vezes a gente sonhou uma coisa e Deus diz: filho, filha, deixa isso de lado, porque o que eu tenho para você é infinitamente melhor, maior do que isso que você está pensando ou pedindo. E às vezes a gente tem uma dificuldade de pôr isso de lado e simplesmente viver o que Deus tem para nós. Então, a verdade é que antes da gente colocar muita energia em algo, a gente tem que se perguntar: isso nasceu no coração de Deus ou nasceu no desejo do meu coração, no meu desejo de afirmação ou da minha vaidade? Eu tenho que me perguntar isso. Porque o sonho, o sonho bom, o sonho certo, o sonho que traz um futuro, uma esperança, é aquele que começa em Deus e não no nosso ego e na nossa vaidade. Quantos estão comigo? Dá um oi aí. Amém. Segundo, primeiro foi: Deus é quem dá os sonhos, certo. Segundo, nem todo sonho vai ser entendido. E tudo bem. E ok. Alex, se eu tive um sonho, não entendi direito, o que é que eu faço? Ora, espera, conversa com o Senhor. Quantos já tiveram um sonho igual ou parecido mais de uma vez? Levanta a mão aí. Pronto. Às vezes isso acontece porque você se pergunta: Senhor, isso aqui foi de mim mesmo, é do Senhor? O Senhor está querendo falar o que comigo? Por que Deus fala comigo assim em sonho? Porque talvez seja o horário que você está menos combativo. Porque durante o dia tu está tão combativo que Deus tenta falar alguma coisa, tu já está cortando Deus. Aí Deus fala: espera aí, deixa tu dormir. Aí ele vai lá e fala algo. Coloca uma imagem diante de você, coloca uma cena diante de você, e você vai procurar ele e dizer: Pai, o que foi isso aqui? É o que é isso que eu sonhei? É o que o Senhor está querendo falar comigo? Quantas e quantas pessoas já tiveram a esperança renovada, já foram futucadas porque estavam com uma paz falsa, e o Senhor dá aquela chacoalhada dentro de um sonho, e a pessoa acorda já com o joelho no chão, chorando e clamando. Sim ou não? É. Quantas vezes você esteve ansioso e desanimado, e Deus, através de um sonho, te trouxe uma palavra que trouxe conforto ao teu coração? Isso acontece, Deus faz isso. Mas nem sempre quando você sonha, você vai entender, como também não entenderam os irmãos, não entenderam o pai. Mas o pai, diz o texto, que ele guardava no coração. Ou seja, quando a gente não entende, a gente precisa fazer o quê? Eu vou guardar aqui no meu coração e vou levar em oração, para que o Senhor, a seu tempo, traga a revelação do que Ele quer para mim. Uma coisa que eu e você precisamos saber: é que os sonhos de Deus não requerem a aprovação dos homens. Quando Ele fala, está dito. Goste quem gostar. Entenda quem entender. Quando Ele fala, a voz dele é soberana, é sobre todas as coisas. E os planos, os sonhos que Deus tem para a nossa vida, eles são pacíficos. Ele quer nos dar futuro e esperança. Então você não tem que se preocupar. Ah, Deus me deu esse sonho, mas é tanta coisa ao contrário, é tanta coisa assim, assado. Olha, Deus revelou esse plano dele para mim, mas eu sei que as pessoas não querem isso. Meu irmão, não dá a tua atenção para isso. Simplesmente obedece aquilo que Deus já tem te entregue agora. Faz com zelo, com cuidado, aquilo que Deus te confiou, e Ele vai te mover para onde Ele quer.
Vejo o ódio dos irmãos. Tentaram matá-lo, não conseguiram matá-lo. Na última instância, um dos irmãos disse assim: não vamos matar ele não. Não deixa ele aí não, vamos vendê-lo. Deus vem preservando ele, porque Deus tem um propósito. Nenhuma arma forjada contra você vai subsistir, vai prevalecer, até que os sonhos e os planos de Deus se cumpram na tua vida. Amém ou não? Quantos creem nisso? Aleluia. Aleluia. E eu sou prova viva disso. Não só por causa talvez a experiência mais frontal, real, de cara, foi em 2013. Quando eu falo real é porque realmente a pistola estava a 1 metro de distância de mim. E eu fui baleado a 1 metro de distância. E aquela arma forjada não prevaleceu. Olha nós aqui de paletó pregando. Olha nós aqui. Porque Deus assim quis, por causa que foi permissão de Deus. Aquele poderia ter sido o meu tchau. Mas Deus não quis. Porque nenhuma arma forjada pode prevalecer. Deus sabe tudo. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. José teve aquele sonho, ele jamais imaginaria o que é que ele ainda ia passar pela frente até que tudo se cumprisse. E a gente vai vivendo somente obedecendo. E cada passo que você obedece, Deus vai descortinando para você o quê? Mais um pedaço desse plano. Amém ou não? Então, como é que a gente vive enquanto a gente está vendo Deus descortinar? Em obediência. Olha, eu tive um sonho, Deus já me mostrou algo no meu coração. Eu sei que eu vou viver isso. Mas o que é que eu preciso fazer hoje? Obedecer à vontade de Deus. Aquilo que está claro diante de mim. Amém ou não? Por quê? Terceiro ponto. Entre o sonho que eu tive e o propósito a se cumprir, existe um caminho de maturação, de amadurecimento, de trabalhar o caráter, de moldar, de ser quebrado, de ser moído, de ser apertado para poder viver realmente aquilo que Deus quer. Vamos rapidamente ver uns pedacinhos, por exemplo. Você está indo em Gênesis aí? Vai no 39. Versículos 1 e 2. José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas. E eles o venderam para quem? Para Potifar, um oficial egípcio. Vamos ao 2. Até o 2. Potifar era capitão, volta. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. E o Senhor estava com José. Fala essa frase primeiro junto comigo. E era por isso que ele era bem sucedido em tudo que ele fazia na casa de seu senhor egípcio. Não importa o lugar, quando você é obediente, o Senhor é contigo. Fala para quem está perto de você, o Senhor é contigo. Se você é obediente. Aleluia. Aí rola, ele está lá na casa do Potifar, aquela situação toda que eu falei da mulher de Potifar. E olha o que é que vai acontecer na altura aí do verso 21. Mas vamos lá. Vamos ler do 20. Então o Senhor de José o tomou e o lançou aonde? Na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Versículo 21. Mas o Senhor estava com ele aonde? Na prisão, e o tratou com bondade, e fez José conquistar a simpatia do carcereiro que, em pouco tempo, encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão.
Não se trata do lugar. Enquanto Deus não cumpriu o que Ele tem na tua vida, obedeça, porque Deus é contigo. E Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te dar êxito, ser bem-sucedido mesmo dentro da prisão. Mas muitas vezes a gente reclama. A gente, imagine nós aí, a gente talvez falaria assim: Deus esqueceu de mim. Cadê o sonho que Deus tinha me dado, queria me colocar nesse lugar de honra, nesse lugar elevado? Cadê? Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Deus é com você em todo o tempo, inclusive na tua prisão. Somente obedece, somente entrega teu caminho e tua vida ao Senhor. Os homens podem esquecer de você. Abra agora no capítulo 40. Quando José estava na prisão, ele interpretou o sonho de 2 homens. E ele pediu a esses homens: olha, quando vocês estiverem aí diante do faraó, quando você estiver lá diante do rei, lembra de mim, pô. Lembra que eu estou aqui. Mas nada é do tempo da gente. É sempre no tempo de Deus. Olha o que diz Gênesis 40. Versículo 21 em diante. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, como José tinha interpretado o sonho. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia previsto no sonho dele. Olha só o que diz: o chefe dos copeiros, porém o quê? Se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Os homens podem ter esquecido de você, mas Deus não. Deus está te sustentando, Deus está contigo, mesmo nos momentos mais difíceis da tua vida, e que você olha e fala: isso aqui deve ser uma prisão, isso é uma prisão para mim. Não é não, cuida bem da tua prisão. Trata com zelo esse tempo. Ouve a mão de Deus e a bondade de Deus na tua vida nesse tempo, porque o tempo do Senhor de se cumprir aquilo que Ele sonhou e planejou para você, o tempo chega. Aleluia. Aleluia. E a gente vai ver isso acontecer mais na frente. Abra aí no capítulo 41. Abra no 41. Lá na frente, o copeiro lembrou. Versículo 9 em diante. Nós vamos até o versículo 14. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: ai, Faraó, das minhas faltas eu agora me lembro. Hoje eu me lembro, há algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo e nos mandou prender no palácio do capitão da guarda. E certa noite o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. E estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo do capitão da guarda. E contamos a ele os nossos sonhos, e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. E aí fui restaurado ao meu cargo do chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, diga aí, na mesma hora, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. E disse o faraó, não, é só até o 14 mesmo. É preciso barbear e trocar roupa, porque, ou seja, é preciso você se ajustar àquilo que Deus está preparando para você. Tem pessoas que não honram aquilo que Deus colocou diante delas. O Senhor Jesus, ele vai contar uma parábola. E nessa parábola ele fala de umas bodas, uma festa de casamento que teve. E todo mundo foi convidado para a festa de casamento, e de repente, quando o dono da festa olha e fala assim: opa,
Eu estou vendo uma pessoa que está ali que não está trajando o quê? Vestes nupciais. Como você entrou aqui na festa sem as vestes nupciais? Retirem ele e lancem lá fora. O que é isso? É que muitas vezes, meus irmãos, sabe o que é que acontece? Muitas e muitas vezes, Deus faz a história acontecer. E quando as oportunidades chegam diante de nós, a gente não se prepara, não se adequa àquilo que Deus preparou para nós. A gente vai levando as coisas de qualquer jeito. Há um tempo, irmãos, de maturidade. José aprendeu a servir antes de aprender a liderar. Antes de ser alguém que estava por cima, liderando, aprendeu a servir. Deus estava moldando o caráter de José. E muitas vezes a cadeia, a prisão, o silêncio de Deus, muitas vezes, foi uma escola para ele. E aquilo que poderia ter sido visto como fim, na verdade foi a plataforma que Deus usou para poder impulsionar José para aquilo que ele queria. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Quando você está esperando, meu irmão, Deus te deu sonhos, Deus tem coisas na tua vida, Deus tem projetos, sonhos a seu respeito. Enquanto você espera, você está sendo forjado por Deus. Deus está trabalhando humildade dentro do teu coração, tentando tratar o teu orgulho, a tua soberba. Às vezes, quando você está lá quietinho, ninguém sabe quem você é, no anonimato, esquecido, Deus está forjando e construindo autoridade sobre a tua vida. Porque Deus, Ele não quer somente realizar um sonho, Ele está te posicionando para um projeto que tem a ver com coisas eternas. Amém ou não? Quarto, tem a ver com isso que eu acabei de falar. Não é o sonho pelo sonho, é o sonho para a glória de Deus. O propósito é sempre maior do que nós. Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender que aquilo que Deus quer fazer na minha vida não tem a finalidade em mim, mas tem a ver com o cumprimento das suas promessas eternas. Eu sou apenas parte disso. E eu ser parte disso faz com que eu precise entender que não precisa ser algo grandioso aos meus olhos, aos olhos humanos, que cada mínimo fio dessa tecelagem divina, cada mínimo fio de como Deus costura a história. Talvez eu olhe para mim e fale assim, poxa, eu gostaria muito de ser alguém que vai cumprir o plano de Deus como John MacArthur, como, sei lá, Jim Swaggart, como tantos homens que alcançaram uma visibilidade enorme no mundo. Não se engane com isso. Não existe mais importantes e menos importantes para Deus. O que mais importante é que cada um viva e cumpra e obedeça à vontade de Deus para a sua vida. Então tem coisas que você pode considerar pequenas. Muitos até hoje podem falar do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, E realmente, cabeçudo, inteligente, preparado, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas ninguém fala de Ananias. Ninguém fala de Ananias. Mas foi Ananias que ganhou Paulo. Foi Ananias que batizou Paulo. E Ananias não teve projeção nenhuma. Ananias não escreveu nada. Mas sabe o que foi que Ananias fez? Só fez ganhar Paulo para Jesus. Só. Só isso. Meu irmão, tem coisas que para você pode parecer pequenas, porque você está julgando conforme os olhares humanos. Mas cada mera obediência
é o que Deus vai usar para forjar a vida, o caráter e o plano dele eterno em nós e através de nós. Quantos creem nisso? Aleluia. Então Deus não quer somente te dar sonho, Deus está te moldando para viver o que Ele preparou para você. Então o sonho não é a finalidade, mas sim o propósito de Deus. José teve a oportunidade de dizer isso aos seus irmãos. Olha que coisa linda, vamos para o 45, veja que eu estou pulando capítulos. Depois, se você quiser em casa, hoje ou aí, amanhã, dê uma lida de todos esses capítulos aí, tão rápido, você senta e debulha isso aí. Olha só, Gênesis 45. Vamos ler. Vamos ler do 1 até o 8. Então José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. E assim ficou a sós com os seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. E José se emocionou e começou a chorar. E chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. E quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus, aleluia, foi Deus quem me enviou adiante de vocês, para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Há um propósito que é muito maior do que nós. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó e administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Aleluia. É só até o 8. Você pensa que isso se conquista com 17 anos? Que José tinha isso lá aos 17 quando teve o sonho? Não. Isso é depois de ser muito o quê? Amassado, forjado, fogo para dentro, para você entender que na verdade é Deus que soberanamente tem toda a história nas suas mãos e que faz acontecer no seu tempo todas as coisas. Aleluia, aleluia. José entendeu que não se tratava dele ser exaltado, mas sim sobre vidas e mais vidas e mais vidas que estavam sendo poupadas, salvas, por aquela posição que agora ele tinha. Que nós possamos entender, irmãos, que o propósito de Deus vai muito além de nós, é muito maior do que nós, vai além das nossas próprias realizações. Se um sonho for um sonho somente teu, somente para você, esse sonho precisa ser frustrado. Esse sonho precisa morrer e dar lugar para o sonho de Deus e o plano de Deus, que tem a ver com o serviço, tem a ver com salvação, tem a ver com o reino eterno do Senhor. E a glória? Por mais que a gente tenha sonhos, a glória não é do sonho. A glória é de Deus. Abra aí agora capítulo 50. Capítulo 50, último capítulo.
a partir do versículo 15. E nós vamos ler até o 20. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora, José vai se vingar, vai mostrar sua ira, e vai se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Está vendo, gente? Cada um tem que chegar ao entendimento. Por mais que José estivesse transformado, os seus irmãos ainda estavam precisando de quê? De transformação. Sim ou não? Eles só esperavam de José o quê? O mal. E eles achavam que José só tinha poupado eles porque o pai ainda era o quê? Vivo. Mas agora o pai se foi, e agora José vai pegar toda a ira de tudo que a gente fez com ele, e agora ele vai executar. Olha o que diz a palavra. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou o quê, gente? Começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e fizeram o quê, gente? Se curvaram com o rosto no chão diante de José. Ou seja, aquilo que José sonhou aos 17 anos de idade estava acontecendo agora ali. Sim ou não? Olha o que eles disseram. Se curvaram com o rosto no chão diante de José e disseram: nós somos os seus escravos. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem e colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Ah, irmãos, Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Eu espero que você esteja procurando viver isso. Para vivermos isso, temos que estar dispostos a atravessar esse caminho onde Deus vai nos amassar, vai trabalhar, vai nos alinhar, nos amadurecer, vai desidratar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a soberba do coração. O ego. E eu vou dizer, isso dói. Tem esperas que doem, tem palavras que doem. Mas eu vou te dizer, tudo isso faz parte da forja que Deus está fazendo na tua vida. Sabe por que dói? Porque fica claro às vezes que a gente quer mais aquilo do que o Senhor. A gente quer mais aquela coisa, aquele sonho, aquele lugar, aquela vida, aquela pessoa, aquela posição, aquele relacionamento, do que Deus. Dói. Porque o Senhor não quer que a gente deseje nada além dele. E no tempo certo, tudo vai se cumprir. E eu vou dizer para vocês, não para aplauso. Vocês viram algum aplauso? Nessa cena aí que a gente leu agora? Tem aplausos? Mas tem salvação? Pronto. É assim que você sabe. Não é em torno dos aplausos, mas é em torno da redenção, da salvação. Não é conquista pessoal,
mas é em favor de Deus, do seu povo, do seu reino, da sua vontade. Deus dá sonhos, dá, mas nos molda para vivermos esses sonhos. E quanto aos sonhos que nós temos e não são deles, Ele desconstrói, Ele derruba, Ele desfaz, para que não ocupem o lugar daquilo que Ele planejou para nós. Hoje, eu quero te apelar a que você viva para isso. Para os sonhos não seus, mas para os sonhos de Deus a teu respeito. E eu quero pedir que você baixe sua cabeça agora, para que a gente possa orar.